Isso é forte, hein? E eu recebo essa palavra. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Ok? Isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente entende que nós estamos no mês de férias, mas a igreja está aberta. Terça-feira estamos cá, em oração e clamando ao nome do Senhor. A Dulce nos trouxe um estudo tão importante. Foi muito bom o estudo da Dulce no tema devemos orar a palavra. É isso, Dulce? Devemos orar a palavra, ou seja, ler a palavra e orar o que está no texto. Então foi o estudo da Dulce. Bom, eu e o Manuel nos alimentamos. Deus abençoe os irmãos, ok? Tá bom o som? Ou tá... Porque hoje nós estamos com o microfone, né, Rodrigo? Ontem, no sábado passado, nós estávamos com um microfone novo. Hoje, né, porque acabou a bateria, então, podemos ter um microfone novo, né, mas sem bateria, né? Ou seja, vamos trazer isso para a oração. O que significa bateria? O que tem a ver bateria com oração na vida do crente? Hã? Oi? A oração é a nossa bateria. Então, quando tem bateria, Josi, funciona, né? Tem oração, hein, meu irmão? Se tiver oração, vai funcionar, vai dar certo. Creia nisso. Queridos, nós estamos esse mês de agosto, e nós estamos a estudar sobre o tema aprendendo a descansar em Deus, né? Então, nós estamos falando esse mês sobre o descanso, né? Sábado passado falamos sobre o descanso físico, sobre o descanso espiritual, biblicamente, e entendemos a importância desse lugar. Nós chamamos esse descanso espiritual de um lugar, e esse lugar é a presença de Jesus. E definimos que Jesus, ele é o nosso descanso. Então Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é exatamente isso. O crente, ele tem que estar nesse lugar. E usamos também o Salmo 23, né? O que diz ali no Salmo 23? O Senhor é o meu e nada me... Não ouvi? Deitar me faz... Ou seja, o Salmo mostra para nós o descanso. Falamos também sobre o Salmo 91, né? Aquele que habita, ou seja, habitar, morar, na onde? Ou seja, então temos que habitar, temos que morar neste lugar, ok? E assim nós conquistamos o quê? O nosso descanso espiritual. Ao nosso redor pode ter tribulação, aflição, mas quando nós acessamos este lugar, frequentamos este lugar, moramos neste lugar, nós encontramos paz. Hoje eu quero falar sobre um salmo, iniciar, né, falando sobre esse tema, sobre estresse e descanso, mas esse salmo tem falado muito no meu coração nesses últimos dias. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias, no Salmo 37, verso 3 ao verso 7, e também quero dar as boas-vindas aos nossos amigos visitantes. Nós temos aqui os filhos, né, da nossa irmã Noélia, Aline e Bernardo, é isso? Né? Quem é filho ou é filha? Filha e o genro. Sejam bem-vindos, tá bem? Nós temos aqui também a Jéssica e o William. Sejam bem-vindos, né? A Rosa e a Bianca. A sua filha já está no Ministério Kids, né? Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Somos uma família, Deus abençoe vocês grandemente, que esse culto possa marcar o coração de vocês. Estamos aqui nesse momento para celebrar Jesus, a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração, tá bom? Vamos ler a palavra. Só esse texto já basta,
Eu poderia aqui ler esse texto e falar assim: irmãos, acabou o culto. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela toca o nosso coração, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus é a voz do Senhor falando ao nosso espírito, ministrando a nossa vida. E o Salmo de Davi, ele fala muito bem aqui, baseado nesses versículos, e eu quero ler aqui a partir do versículo 1, aqui na minha Bíblia, talvez um pouco diferente da versão que está no telão, mas diz assim: não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade. Interessante isso, né? Inveja dos trabalhadores da iniquidade. O verso 2: porque eles logo serão cortados fora como a grama, e murcharão como a erva verde. Falamos também nesses dias que, em Marcos capítulo 8, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Esses dias eu recebi um contato de um crente, falando assim: pastor, estou um pouco desanimado. Mas por que você está desanimado? Porque nada dá certo na minha vida, eu quero sucesso, eu quero ter sucesso no meu trabalho, e eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e os meus amigos todos tendo sucesso, dinheiro, e eu nessa situação. Eu passei um aconselhamento para ele, e depois fiquei a pensar nessa palavra que ele me disse. Citei alguns versículos, pensei em algumas palavras, mas eu falei para ele: vale mais a nossa fé do que o ouro, que o mundo pode nos oferecer. Vale mais um dia na presença de Deus do que toda a riqueza que esse mundo pode nos oferecer. Eu não posso olhar para esse mundo, desejar as coisas desse mundo e desprezar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo, pela minha vida, pelo meu trabalho, pelo descanso, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos, por tudo aquilo que Ele tem colocado no meu caminho. Ok? Depois que Deus me levou para a África, eu já fui algumas vezes para a África, eu comecei a dar mais valor na vida, e comecei a amar aquela terra intensamente. Pretendo voltar agora em novembro, se Deus quiser, e também um dia eu vou levar a Júlia para conhecer as terras de África, e poder estar ali juntamente com as nossas crianças. Cuidamos de muitas crianças, e quando eu cheguei pela primeira vez em África, eu descobri muitas coisas ali do nosso projeto. Por exemplo, tem criança que frequenta o nosso projeto, que come uma vez por dia, e come porque vai na nossa escola, e come a papinha que nós doamos. Se não for essa papinha, se não for essa comida, essas crianças não comem. Então, quando você começa a olhar a realidade do mundo e ver a realidade desse mundo, e olha para a sua vida, e você tem que levantar as mãos para os céus e glorificar a Deus, e jamais abrir a tua boca para reclamar, porque Deus tem te abençoado muitíssimo. E muitas vezes olhamos para a prosperidade desse mundo e queremos o ouro, a prata, queremos sucesso, Mas eu digo, o que adianta esse mundo ter o que tem, mas não tem o que você tem? O que você tem? Você tem o Espírito Santo, você tem a salvação, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem a salvação, você tem Jesus. Isso vale mais do que tudo, do que todas as coisas. Porque esse mundo, você não vai viver mais do que 100 anos, e logo tudo vai se acabar. Mas quando você partir desse mundo, você encontrará a eternidade com Cristo. E eu quero estar com Cristo na eternidade, você. Amém? Então no versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará com que isso passe.
Ele gerará a tua justiça com a luz e o teu juízo como ao meio-dia. O versículo 7. Descansa no Senhor. O que o texto diz? Descansa no Senhor. Espere o quê? Espere o quê? Pacientemente por Ele. E não te indigne por causa daqueles, ou daquele que prospere em seu caminho, por causa do homem que faz o que os artifícios aconteçam. O cristão, o crente em Jesus, ele precisa descansar em Deus, tá? Então, ao olhar nesse texto, podemos aqui observar alguns pontos importantes, como confiar no Senhor, como deleitar no Senhor, como entregar o caminho ao Senhor e como descansar no Senhor. É como se fosse uma receita, uma orientação para o teu crescimento, para o teu descanso, tá? E o tema que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho orado por isso, e coloquei lá no grupo da igreja, é falando sobre o estresse, né? Alguém aqui já passou por essa experiência? Eu e a Júlia, né? A Madalena. O resto não. Ai, oh, que maravilha, né? Quem já passou pelo estresse aqui? Todos, né? Todos. Quem está super estressado aqui, não levanta a mão, mas quem está, né? Tem gente que está super, né? Mega estressado. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o estresse, tá? Porque isso também pode afetar o teu corpo, pode afetar as tuas emoções e pode afetar a tua vida com Deus, a tua espiritualidade, a tua oração, né? E eu gostaria de poder ouvir, né, o seu testemunho, porque no sábado passado algumas pessoas me procuraram e falaram: pastor, a palavra tocou no meu coração, é isso que está acontecendo comigo, eu preciso estar neste lugar. Então, eu preciso saber, porque eu quero orar contigo e quero orar por você também. E aí? Você consegue realmente descansar? Você realmente está a descansar ou está descansando? Como que está a tua mente, o teu coração? E porque o estresse, né, todos nós o conhecemos bem. E se alguém entregasse aqui um diploma nesse campo, a maioria de nós aqui ganharia o mestrado. Tá? A maioria de nós. Vou entregar aqui alguns certificados, alguns diplomas, a maioria aqui. E alguns até pegaria aqui o doutorado. Porque todos, né, já tiveram essa experiência, ou estão, né, nesse momento, estão passando por um estresse. Porque a vida moderna é cheia de dificuldade, prazos, frustrações, exigências, né? Temos as nossas atividades, os nossos trabalhos, escola, família. Agora, para muitas pessoas, o estresse é tão comum que se tornou quase um modo de vida. Tá? Um modo de vida. Como que você está, pastor? Estou estressado. É um modo de vida. Mas, olha aqui, o estresse é bom? É positivo? Pode ser. O estresse pode ser positivo. Por quê, pastor? Porque quando o estresse ele é positivo, ele está levando você a conquistar um objetivo. Está levando você a buscar um propósito de vida. Então, esse é o estresse positivo. Agora, quando o estresse começa a afetar a sua vida, as suas emoções, você precisa parar, pensar. Porque esse estresse pode atrapalhar profundamente a sua vida. Ok? O que é o estresse? O que é estresse? É a nossa resposta às pressões que desequilibram as nossas vidas. Vidas desajustadas. Vidas atrapalhadas. E como é comum ouvir nesses últimos dias pessoas dizendo: pastor, o estresse está tocando a minha casa, eu estou muito estressado, estou muito estressada, e isso tem tirado a paz de muitos.
Como que está a tua noite, por exemplo? Está dormindo bem? Como está a rotina de trabalho? Então, a questão, irmãos, nós precisamos levar tudo isso para Deus. Precisamos colocar isso diante do Senhor. Porque quando afeta o teu corpo, quando afeta as tuas emoções, tudo isso pode paralisar a tua vida, a tua mente. Porque o estresse ele pode prejudicar o teu relacionamento com a tua esposa, pode prejudicar o teu relacionamento com o teu filho, pode alterar o seu humor, pode atrapalhar a tua produtividade, pode tirar você do foco da oração, como o Manuel falou hoje, ok? Você está tão estressado que você não consegue dobrar o teu joelho e falar com Deus. Você não consegue abrir a tua Bíblia e ler a palavra de Deus. Você não consegue, está tão estressado, agitado, isso está a atrapalhar a tua vida. Como eu falei, daí você precisa o quê? Analisar, parar. Porque esse estresse vai afetar o seu corpo. E quando afeta o seu corpo, você peca. Por quê, pastor? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, fala do templo, a igreja como corpo, ok? No capítulo 3, Paulo ele fala que a igreja é o corpo, é o templo do Espírito. Mas no capítulo 6, verso 19, ele está falando sobre o nosso corpo, o meu corpo. O Espírito Santo mora nesse corpo, mora no teu corpo. Então, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele habita nesse corpo. Agora, pensa comigo, um corpo destruído, um corpo machucado, um corpo ferido, um corpo doente, né? Um corpo quebrado, vai glorificar a Deus? Sim ou não? Não. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer para a sua igreja? Um corpo destruído, um corpo doente, um corpo que não anda, um corpo paralítico. É isso que Deus tem para a igreja, para o corpo, para a sua vida? Claro que não. Então, não somente o estresse, mas outros problemas que através do estresse têm afetado as pessoas. Tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Eu citei aqui algumas coisas que é verdade, né? Como queda de cabelo, cansaço mental, perda de memória, preocupação excessiva, dor nas costas. Cláudio, Deus está falando com você. E tudo isso afeta o nosso corpo. Você já parou para pensar que isso pode tirar você do foco da espiritualidade? Você já parou que isso pode afetar a sua saúde? Bom, tudo, né? Tudo o que tira a nossa paz não pode glorificar a Deus. Então essa pressão negativa flui de várias fontes. Várias fontes. Por exemplo, maus hábitos, decisões erradas, doença crônica, algum tipo de enfermidade, defesas emocionais que sugam a nossa energia, falta de uma visão simples e clara de Jesus e do seu reino, falta conhecimento bíblico lá de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas o serão acrescentadas. O que acontece hoje na maioria das pessoas? É o reino ou as demais coisas? Então nós lutamos muito para conquistar as demais coisas. Sacrificamos as nossas famílias porque precisamos conquistar as demais coisas. Trabalhamos muito para conquistar as demais coisas. Ou seja, tudo isso tem afetado a igreja, tem afetado a nova geração que tem chegado nesses últimos dias. Então, uma geração está surgindo na igreja, e essa geração, pouco se sabe do descanso espiritual, pouco se sabe do descanso em Deus, pouco se sabe dessa palavra: buscai o meu reino em primeiro lugar.
Porque essa geração ela está envolvida no trabalho, envolvida nos estudos, a sua mente, a mente das pessoas, elas estão envolvidas nesse mundo. Portanto, as coisas espirituais estão sendo esquecidas. O materialismo tem chegado. E problemas financeiros têm chegado. 60% das pessoas que vão ao médico porque está doente é por causa do estresse. Muitos problemas no casamento acontecem, sabe por quê? Por causa do problema financeiro. Gasta 1.000 euros, ganha 1.000 euros, mas gasta todo mês 1.500, né? Ai, que gestão linda, maravilhosa. Ah, pastor, estou passando uma tribulação. Qual é a sua tribulação? Não, é porque eu estou com muita dívida. Ah, quantos que tu ganhas? Ah, eu ganho 1.000 e gasta quanto? 1.500. Deus não tem culpa disso, não, o culpado é você. Você trouxe esse estresse para a tua vida, você trouxe esse problema para a tua vida, e esse problema está afetando o teu casamento, está afetando a tua vida, está afetando você. E daí você vai pensar, né, dessa forma: ah, meu amigo prospera e eu não. Aquele tem, eu não. Daí fica aqueles pensamentos terríveis na tua mente. Aí é a importância de você parar e analisar: aonde que eu estou pecando, aonde eu estou errando, aonde eu preciso me consertar, né? Por que o materialismo está entrando no meu coração, né? Ou seja, nós trazemos esse peso, essa pressão sobre a nossa vida. Daí quando o pastor fala sobre, vamos ajudar um missionário, não, o pastor está pedindo muito dinheiro. Aliás, eu nem falo aqui muito dinheiro, mas eu deveria falar mais, eu deveria ensinar mais, porque é bíblico, está lá em Malaquias 3:10, devemos ser generosos, devemos se preocupar. A igreja, ela depende disso, os missionários dependem disso, e é uma bênção quando nós temos condições de investir em pessoas. Deus estabeleceu a igreja na terra, não é para investir em coisas, Deus estabeleceu a igreja na terra para investir em pessoas. É a nossa missão. Então, quando o materialismo está focado no nosso coração, e tudo isso pode gerar grandes problemas financeiros, isso é uma estratégia diabólica para gerar estresse na tua vida, para gerar preocupações na tua vida e tirar você do foco de Deus. Então, cuidar dos interesses de Deus, priorizando-os, Ele cuidará dos nossos interesses. Por isso que o Manuel falou, a oração é importante, porque antes de você dobrar o teu joelho, antes de você abrir tua boca para orar, Deus já conhece as tuas necessidades, Deus já conhece o que você precisa. Antes de você entrar nesta igreja, Deus já conhecia você, a sua mente, os seus desejos, Deus já conhecia tudo, Ele já sabe quem é você. Então, por que nós priorizamos o nosso eu? Por que muitas vezes nós priorizamos os nossos desejos, as nossas vontades? Deveríamos estar nesse culto aqui, com as nossas mãos para o céu, adorando e celebrando, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Você pode dizer amém? O nosso culto deve ser uma celebração, irmão, fantástica, gostosa, maravilhosa, porque o nosso foco nesta noite é Ele, é o Senhor, é Jesus. Mas quando o estresse ele entra e começa a atrapalhar na nossa vida, daí precisamos se prostrar diante dele. Aí precisamos parar. Precisamos pedir perdão, né? Precisamos. Porque os resultados do estresse são terríveis. Eu falei aqui, vou repetir, as pesquisas indicam que 60% das visitas ao médico são devido a doenças ligadas ao estresse. 60%. Quando estamos estressados, nós precisamos, irmão. Quando estamos estressados, precisamos discernir os propósitos de Deus na nossa vida. Você precisa escrever o propósito de Deus. Aquilo que Deus pensa sobre você, sobre a sua casa, você precisa parar e pensar. Talvez um texto importante para a gente ler hoje é Tiago capítulo 1, verso 5.
Talvez é um texto importante, Dulce, para a gente orar, para a gente pedir, porque eu gosto, quando eu falo sobre esse tema, sobre sabedoria, logo vem na minha mente aquela oportunidade que o homem mais sábio teve. Qual foi esse homem? E quando o Senhor falou, pede o que tu queres, o que ele pediu? Riqueza, fazendas, gados, prata, ouro. É isso que ele pediu? O que diz o texto? Ele pediu sabedoria. E Tiago, capítulo 1, verso 5, vai falar exatamente sobre isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Aquilo que é da vontade de Deus para a tua vida. Não é aquilo que está gritando aí na tua alma. O desespero que está na tua alma. Mas aquilo que é da vontade de Deus para a tua vida. E a sabedoria é da vontade de Deus para a tua vida. E muitas vezes esse processo, esse processo, Deus, Ele está trabalhando no nosso caráter. Esse momento que estamos a viver, muitas vezes Ele quer mudar o nosso caráter. Então você precisa perceber, você precisa ouvir a voz de Deus. Eu falei no sábado passado que nós precisamos estar neste lugar, morar neste lugar, porque nesse lugar nós vamos ouvir a voz de Deus. E precisamos entender isso, tá? Mas também nós precisamos, aprender a dizer não. A dizer não, é isso mesmo. Aprenda, irmão, a dizer não. Eu gosto dos portugueses, desde que eu cheguei aqui, nessa parte, 4 anos já, vai fazer 4 anos que estou aqui, e quando eu cheguei aqui, eu estranhei um bocado, mas fui aprendendo, com os portugueses, porque os portugueses é direto. Eu falava alguma coisa para o Rui, não. Aí. Sim. E nós brasileiros, eu vou ver, querendo falar não, mas eu vou ver, vou pensar, faz toda uma história cultural. E nós temos que ser assim, irmão. Ok? Muitas vezes esse problema acontece, vem na nossa família, porque a gente fala não sabe falar não. Principalmente nesse assunto financeiro. Você não pode, você não tem, já o limite financeiro já está no teto, Daí vem o teu filho chorando, eu quero o quê? O que eu quero ganhar? Hein, Pedro? Chuteira? Da Nike. Nós temos aí o nosso jogador do Porto. Nós estamos investindo nele em oração. Chuteira? Mas não é qualquer chuteira, pai. Tem que ser? Não, da Nike é mais cara. É Mizuno. Quantos que é, Pedro? 200 euros. Não, Pedro, não dá. Tem que ser esse aqui, 50 euros só. Não, pai, não. Daí vai lá o Tony, mete o cartão lá, 200 euros. Já está no limite. Ou seja, aquele dinheiro a mais, que ele não vai ter condições de pagar, vai vir na fatura com juros. Atenção, porque ele não soube falar? Não. Tem que falar não. Tem que aprender a falar não. Nós precisamos também aprender a orar e ler a palavra de Deus. A orar a palavra de Deus, como a Dulce nos ensinou. Ler mais a Bíblia, Pega esse Salmo 37, para nele. Fique pelo menos 1 hora nesse texto. Fica aí namorando esse texto, em vez de ficar no celular namorando, abre a tua Bíblia e fica lendo essa palavra, namorando a palavra, lendo a palavra. Não sei se os irmãos, tá certo dizer isso, mas é verdade, esse tempo, estar junto com a palavra, meditar na palavra. Senhor, me ensina a confiar no Senhor. Senhor, me ensina a entregar o meu caminho ao Senhor. Senhor, me ensina a descansar no Senhor. Está faltando isso no nosso meio. Está faltando essa intimidade. Ok? Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Então, escolher a melhor forma de responder ao estresse.
apontei aqui 5 pontos. 5 pontos. Primeiro, você precisa reajustar suas atividades, seus alvos, suas prioridades, suas expectativas. Você precisa expressar, isso que é muito importante, olha aqui, ó, esse ponto aqui, você precisa aprender a expressar todas as suas emoções. Precisamos colocar para fora, falar mais sobre as nossas emoções. A Sônia, ela fala para mim, bem, você é como que é? Um cofre. Não é porque eu tenho muito dinheiro, não é isso que ela está querendo dizer. É porque eu gosto, é da minha natureza guardar as minhas emoções. É da minha natureza isso. Então, para eu confessar, para eu me abrir, irmão, é duro, hein? Não é fácil, não. Porque sou eu. Mas eu sei que todas as vezes que eu falo, eu fico bem. Toda vez que eu coloco as minhas emoções para fora, eu fico bem. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer na nossa vida. Outro, nós temos que confrontar. Precisamos ser confrontados. Nós estamos a viver uma geração, né, de crentes que não gostam de serem afrontados. Não gostam. Nós temos, principalmente contra o estresse na vida do cristão, é por causa do pecado. Crente que está no adultério, ele é um crente estressado, sabia disso? O crente que está na fornicação, ele é um crente que está estressado, porque ele está pecando, ele está errado, ele sabe que está pecando, e aquele pecado gera estresse na vida dele. O crente que gosta de mentir muito, ele é um crente estressado, porque ele sabe que está no pecado, e o pecado está gerando estresse na vida dele. Então, ele precisa ser confrontado, e o Evangelho nos confronta, a palavra de Deus nos confronta, Jesus nos confronta, mas para o nosso bem. Então, precisamos nos arrepender, pedir perdão, precisamos nos reconciliar. Então, a igreja precisa ser confrontada, e eu gostei aqui quando o Manuel falou assim, uma igreja que cresce é uma igreja que ora, e para nossa vergonha só tinha 3 irmãos. É exatamente isso, mas é verdade, nos confrontou, é verdade, precisamos orar mais, precisamos buscar mais, e quando isso acontecer na minha vida, na tua vida, quando nós orarmos mais, muitas coisas boas vão acontecer, a presença de Deus vai se manifestar mais na minha vida e na tua vida, nós precisamos viver isso. Então a Bíblia diz o quê? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Outro ponto, tolerar. Existem coisas que nós não podemos mudar. Por quê, pastor? Pois estão fora do nosso controle. E o último ponto, que eu acho fantástico, é recuar. Sabe essa pessoa que está ao seu lado aí? É teu marido? É teu colega, teu irmão, tua irmã? Fala para ele, fala assim, haverá tempo que nós precisamos recuar. Haverá tempo que a gente precisa recuar. Haverá o tempo, irmãos, que vamos ter que recuar. É isso mesmo. Quem que fala assim, vamos avançar? Pastor Evandro. Mas haverá o tempo que nós vamos precisar, Glauco, recuar. Isso é importante. Por quê, pastor? Diminuir o ritmo. Sair de cena. Recuperar o fôlego. E descansar. Foi isso que aconteceu comigo agora. Fui para o Brasil e eu tirei o pé do freio. Né? Diminuiu o meu ritmo. Chegando lá, pastor, dá para você pregar aqui? Toca o telefone. Pastor, tal final de semana está livre, pode vir aqui pregar aqui? Não vou nada. Vou não, nem convida. Só fui nos parceiros mesmo, que eu tenho que prestar conta, lá, dar um abraço, falar, oi, estou vivo, continua a orar por mim. Mas os demais, não.
E ainda fomos abençoados, fomos no Recife, atrás de água quente, 4 anos sem pisar na água quente, nas águas quentes. Então eu cheguei lá e pensei, oh glória, volta agora não, Jesus, deixa eu curtir esses dias, volta agora não, deixa eu comer esse peixinho aqui, fôlego, diminuir o ritmo, pensar na vida, pensar na família, na esposa, na filha, pensar nos propósitos de Deus, porque não vale a pena viver uma vida de estresse, louca, atrás de coisas desse mundo, porque daqui a pouco chega o seu tempo de partir, você vai embora, e tudo que você conquistou, vai ficar aí para os filhos, né? Ah, isso é meu, isso é meu, isso é meu, e você não aproveitou. Então, viva a vida com Deus, seja generoso, é melhor dar do que receber. Se o estresse vir, que seja para o teu crescimento, e não para gerar problema na tua vida. Que você seja feliz ao lado da sua esposa e dos teus filhos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, confia nele, se joga nos braços do eterno Deus, e descansa como um bebê, e desliga, né, essa memória ativa, que trabalha numa velocidade terrível, e descansa na presença de Deus, e saiba que outro dia, Deus estará presente na tua vida, para cuidar da tua casa, da tua família, e te sustentar naquilo que você precisa e necessita, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Amém? Amém, irmãos? E eu quero concluir dizendo que o nosso relacionamento com Jesus muda tudo. Quando eu tenho um relacionamento com Ele, tudo passa por uma transformação. Tudo passa por uma mudança. A oração da serenidade pode fazer uma diferença significativa. E eu escolhi esse Salmo 122, verso 6, porque fala sobre Jerusalém. E por trás dessa palavra tem um significado poderoso. A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu aprendi a orar esta palavra. Nós oramos, né, bem? Nós oramos essa palavra. Estive em oração por essa palavra, por esse país, por essa nação, e todas as vezes que orava para Jesus abençoar e proteger Israel, e nessa oração falei, Senhor, nos leva para Jerusalém, e isso aconteceu. Mas olha interessante, eu gosto de estudar sobre Jerusalém, e no seminário que eu fiz, uma das escolas que eu fiz uma monografia sobre Israel, eu estudei um pouco sobre Jerusalém, e quando eu estava a escrever essa palavra, isso impactou forte o meu coração. Porque quando você chega naquele país, você começa a presenciar todos eles dizendo, Shalom, Shalom. É a única coisa que eu entendia, né, o hebraico. Shalom, Shalom. E por trás dessa palavra Shalom, é mais do que paz. A gente fala aqui paz do Senhor, a gente fala graça e paz. Alguns falam paz de Deus. Mas o judeu fala Shalom. Sabe o que significa isso? Saúde, tranquilidade, equilíbrio, segurança, sucesso e conforto. Está vendo como que é? É profundo? Isso indica o quê? O bem-estar geral, espiritual, emocional, físico e relacional. Então, o shalom para o judeu, ele é muito importante. Então, quando o judeu ele te cumprimenta com shalom, ele está desejando para você saúde, ele está desejando para você equilíbrio, segurança, sucesso,
conforto, saúde espiritual, emocional, físico. Ele está dizendo que você seja próspero, que você seja feliz. É isso. E por trás disso tem o quê? A palavra do nosso Deus. Então orai pela cidade de paz, ore por Jerusalém, porque é mandamento, é bíblico, então eu como cristão eu devo orar. Mas também ora pela nossa cidade, ora por Caldas das Taipas, ora por Guimarães, ore por Portugal. E ore também, meus irmãos, pela nossa igreja, ore pelos nossos irmãos. E quando você for orar, declare esta palavra, o Shalom. E eu quero terminar a minha mensagem nesta noite declarando o Shalom de Deus sobre a tua vida, o Shalom de Deus sobre a sua família, o Shalom de Deus sobre a Igreja Batista das Taipas, sobre o norte de Portugal, sobre essa terra. Muitos dizem que essa terra é uma terra seca. Eu digo, essa terra não é seca, é uma terra próspera no nome de Jesus. Muitos dizem, é difícil aqui de pregar o Evangelho. Eu falo, não é difícil não, nós temos que entender aqui o código cultural, e nós temos aqui, com a autoridade de Jesus, falar do reino sobre essa terra. Então que você possa levantar as tuas mãos juntamente comigo, em nome de Jesus, e orar, fala, Senhor, manda o teu Shalom sobre a minha vida, manda o Shalom sobre essa terra, manda o Shalom sobre o norte de Portugal, e eu quero declarar no nome de Jesus, aqui sobre a tua vida, o Shalom do Senhor, que haja equilíbrio, que haja segurança, que haja paz, tranquilidade, que você não permita a depressão, a tristeza, a angústia na tua vida, não permita isso na tua vida, no teu relacionamento. Chegue lá na tua casa, abraça o teu marido, a tua esposa, fala, o Shalom de Deus está aqui no nosso relacionamento, nada vai quebrar o nosso relacionamento. Chega para o teu filho, abraça o teu filho, fala, o Shalom de Deus está aqui, em nome de Jesus. Deus vai prosperar Jerusalém, mas também vai abençoar o nosso lar, vai abençoar a nossa casa, no nome de Jesus. E esta palavra está na onde? Na tua boca, no teu coração, nos teus lábios. Então se posiciona, irmãos. Se posiciona em nome de Jesus. Não tenha medo. Creia que é isso que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família. Você pode dizer amém? E eu quero orar.